Começando então a apresentação da parte de trás do amplificador, vou começar aqui pela esquerda, apresentando as entradas. Aqui na extrema esquerda em cima, a gente tem a entrada fono 1 e a entrada fono 2. Como foi dito lá na frente, então com o seletor se escolhe qual dos pratos que vão ser utilizados, qual dos toca-discos. Ao lado tem a entrada de microfone e essas três entradas aqui, elas são de baixo nível. As entradas para os dois toca-discos, né, são para cápsulas do tipo magnética, e a entrada para microfone é para microfone dinâmico de baixa impedância. Já as entradas FM e auxiliar são para sinais de alto nível, são sinais que vão vir de gravadores, de sintonizadores, enfim. Depois a gente encontra a saída para cassete. É uma saída tipo alto nível, independente do controle de volume aqui. Ela vai servir então para gravadores tipo cassete ou gravadores de rolo, na verdade. Depois ao lado a gente encontra o conjunto de entradas e saídas para gravador. É um conjunto clássico que equipou praticamente a maioria, ou pode-se dizer todos os amplificadores dessa época, né? Ele incorpora entradas e saídas de alto nível que servem para se ligar num gravador, e o conector DIN aqui padrão europeu, que fica em paralelo então com os conectores RCA. Aqui na extrema direita a gente encontra então as saídas, e aqui está identificado então System 1 e System 2 para se ligar as quatro caixas de som que o equipamento permite. Aqui existe uma discussão em relação a isso nesse amplificador, notadamente aqui, se você observar, vai ver que isso aqui não são as saídas originais não eram assim. Aqui foi parafusado aqui, saídas tipo banana, né? Ó, elas saem. As saídas originais eram um conectorzinho de parafusar, onde se enrolava o fio do alto-falante. Bom, eu também encontrei críticas em relação a isso aqui, porque nós estamos falando de um amplificador que entrega 40 watts RMS por canal. Então, é muito fácil ficar fiapinhos ou pontas de fio aqui que vão fazer encostar uma saída na outra e vai acabar. Claro que existe proteção, eu já vou falar sobre isso, mas pode abrir a proteção e pode queimar a saída de áudio do amplificador também. Inclusive o proprietário, na época que nos enviou esse amplificador, ele pediu se seria possível substituir essa saída por aquelas de engate rápido, que também são saídas do tipo antigo. Eu não tenho certeza se isso será possível, porque vai depender se a gente vai conseguir encontrar saídas que deem certo aqui. Eu não sei exatamente por que colocaram pinos banana nessa saída, mas isso seria temerário em 2023, porque a gente tem dificuldade de encontrar pinos banana de boa qualidade. Então eu tenho dúvida se essa aqui é a melhor opção. Nós vamos pesquisar isso depois no transcorrer desse trabalho, se o proprietário autorizar. Bom, continuando então, agora a gente vai lá para a esquerda de novo e a gente encontra aqui o borne de massa, né, o borne terra, que é bastante útil, principalmente quando se tinha situações de ruído, interferência estática ou qualquer coisa assim entre o amplificador e os seus periféricos. Na época não se chamava periféricos, claro, mas o toca-disco, toca-fita, sintonizador, tuner, toca-fita de rolos, enfim. Então esse borne aqui é bastante interessante. Principalmente toca-discos, que eles tinham esse mau hábito, vamos dizer assim, né, para não é um termo técnico, mas de produzirem aí algumas interferências, né? Ao lado a gente encontra a chave seletora externo e direta. Para que serve essa chave? Na posição direta, ela liga internamente a seção do pré-amplificador ao amplificador de saída, né? Agora, por que eu tenho aqui uma opção externa? Nesses conectores aqui ao lado, nós encontramos a saída do pré-amplificador e a entrada do amplificador de potência. Por que isso? Porque se você colocar para externa, você pode usar aqui outros acessórios ou outros equipamentos, como por exemplo um sistema Dolby que existia na época, um decodificador quadrifônico, um excitador ou um amplificador propriamente dito do próprio
da própria linha do Pro 1200 que poderia ser colocado aqui, ou um pré-amplificador, enfim, e vice-versa, né? Então, permite que se faça várias configurações diferentes aqui, esse tipo de entrada-saída, digamos assim, comutável aqui atrás, né? Aqui nós encontramos então 3 tomadas que vão ser operadas pela chave power do amplificador, e a potência máxima aqui é 200 watts. Aqui poderia estar serigrafado isso, né? Foi talvez um detalhe que a fábrica deixou passar, para não se sobrecarregar essas saídas, o que causaria danos e abertura de fusível, enfim. Mais aqui à direita nós encontramos o porta-fusível de fase, que é o da alimentação do amplificador, que suporta então aí que deve ser, ou melhor, deve ser um fusível de 3 ampere. Aqui acima nós encontramos os dois porta-fusíveis então dos 2 canais, está escrito aqui proteção em inglês, né? E esses fusíveis aqui devem ser então de 4 ampere por canal. Então 3 amperes aqui na alimentação e 4 amperes por um em cada canal. E finalmente o seletor aqui de tensão de trabalho, 110, 220 watts, e o cabo de força. Uma coisa que é ausente nesse amplificador, que poderia ter aqui, são os parâmetros de consumo, né? Poderia ter aqui o consumo dele, qual o consumo dele em watts quando ligado em corrente alternada, né? Bom, não veio, tranquilo. Feita essa apresentação inicial, eu vou agora tirar a tampa do equipamento, e nesse segundo momento faremos uma análise a frio, e num terceiro e último momento desse vídeo nós faremos então uma análise superficial do diagrama do esquema elétrico deste amplificador Gradiente Pro 1200 de 1972, fabricado pela amada Gradiente do Brasil. Antes de tirar a tampa, uma observação sobre a situação estética externa, lógico, marca do tempo. Eu estou tendo uma impressão que talvez seja equivocada, até porque não sou especialista em pintura, mas pode ser que ele tenha recebido algum tipo de pintura em algum momento, mas depois a gente esclarece isso com os especialistas, aqueles que são da área de pintura. Bom, vamos agora analisar a eletrônica desse amplificador. Bom, agora a análise da situação da eletrônica deste amplificador. A gente vê coisas boas aqui e coisas que nos preocupam um pouco, mas o proprietário relatou que o amplificador havia sido levado para uma assistência técnica, então é por isso que a gente vê algumas trocas aqui. Bom, vamos falar primeiro do que é bom. Aparentemente os transistores, o par de transistores 2N3055 que a gente encontra no circuito, no Power Amplifier, né, a saída, a gente tem um par de transistores 2N3055 em cada canal. Aqui a gente tem o canal B, o canal A logicamente é uma cópia idêntica disso aqui. Então a gente vê na saída um par de transistores 2N3055 e logo mais atrás uma peculiaridade interessante, que ele usa transistores americanos da Philco PA6003 ou isso, 6003, PA e PB 6003. São aqueles transistores redondinhos que parecem uma meia-lua com a parte de cima preta. São transistores característicos que a gente encontra nos aparelhos da Philco. Vamos ver se é visível para vocês. Aqui onde eu estou mostrando, onde eu estou indicando, tem um deles. Então, o positivo que eu vejo num primeiro momento nessa análise visual é que os 4 transistores 2N3055 são RCA. Eles não são exatamente iguais, a gente vai ter que validar essa informação
mas é possível fazer o teste individualmente em cada transistor desses para definirmos o seu perfeito funcionamento. Eu vou virar aqui, vamos ver se é possível visualizar na câmera. Eu acho que sim. Aqui, sim. Aqui estão, então, o par do canal L e o par do canal R. Dá pra ver que são RCA. Esses dois desse canal eu tenho certeza que são originais. Pela serigrafia que a gente encontra aqui, eles são originais. Vamos ver se é visível no vídeo. Acredito que sim. Agora sim. Agora é visível no vídeo. Então tá lá. Esses dois são originais. Os outros dois eu não tenho tanta certeza. É um pouco difícil de... porque inclusive eles parecem ter uma serigrafia mais moderna. Isso pode ser um problema, porque a gente tem notícia de transistores falsificados, transistores fabricados na China falsificados. Mas nós temos aí técnicas e instrumentação necessárias para definir se isso é só uma suspeita ou não se confirma. Bom, feito esse registro, a gente avança de novo agora, continuamos na análise. E o que não é tão bom é que a gente vê o seguinte, a gente nota aqui capacitores eletrolíticos modernos chineses. O que eu me refiro a capacitores eletrolíticos modernos chineses? Capacitores que não são de marcas conhecidas, né? Então isso pode ser um problema, porque nós estamos falando de um amplificador de áudio que necessariamente precisa de capacitores eletrolíticos especiais para áudio. Então, inclusive são capacitores importados. Esses dois aqui da Siemens parecem ser originais. Esse preto aqui não é original, marca Tower 1000 por 63. Aí a gente encontra mais alguns aqui. Esses dois aqui parecem ser originais, mas a maioria do que foi trocado não é original. Bom, falando da alimentação, que é extremamente importante, nós temos duas pontes retificadoras. A primeira coisa que a gente faz num trabalho num amplificador de áudio é ter certeza de que a filtragem está ok. Então, a primeira coisa que se trabalha, aparentemente os capacitores eletrolíticos 5.000 microfarad, 10.000 microfarad, que a gente encontra na fonte, né? Aqui. Análise da fonte agora então. Cabo de força, chave power, um conjunto RC para filtro, 4N7 1000 volts, 100 ohms, 1/4 de watt, de um lado, podemos chamar isso aqui de fase, podemos chamar de neutro, mesma coisa, 4N7 1000 volts, e o resistor de 100 ohms, estão em série. Depois encontramos as três saídas de energia que a gente falou lá, um capacitor de 3N3 1000 volts a massa, a carcaça do equipamento. Esse é o filtro clássico, né, que a gente faz. Nós fizemos esses filtros aqui nas fontes dos rádios que a gente moderniza e trabalha. Chave seletora de faixas, fusível de 3 amperes, como eu falei. Dois enrolamentos de 110 volts com comutação na chave de seletora de tensão de trabalho. Dois enrolamentos secundários, sendo um com center tape e outro enrolamento normal, um enrolamento só. Os fios amarelos então vão alimentar as lâmpadas. Os fios vermelho, amarelo e verde
são o enrolamento secundário com center tape. O center tape vai passar por uma lâmpada e vai então ao terra, a carcaça do equipamento. E o lado de baixo então entra na primeira ponte retificadora, que vai então fazer a fonte simétrica, e o outro lado na outra ponte retificadora, e que nos entrega então um mais B de menos 30 volts DC, mais 30 volts DC e um mais 28 volts DC, que vai alimentar os vários estágios do equipamento. As tensões mais B e menos B são destinadas à etapa de potência. Lá em cima, aqui, lá em cima o mais B, aqui embaixo o menos B. E as tensões e a tensão mais 28 volts é destinada à alimentação do estágio pré-amplificador, e aqui embaixo da unidade 1 de pré-amplificação. Que no projeto então, na execução desse projeto de restauração, nós avaliaremos então cada detalhe necessário para que a gente faça então aí o projeto. Bom,